Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Aguinaldo Silva e hoje nós estaremos gravando mais uma parábola, a parábola de número 5. Essa parábola ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 32. Diz assim a palavra de Deus. É uma parábola que Jesus conta de um pai e dois filhos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: Eu vou, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam-lhe: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós, a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Jesus conta essa parábola para os sacerdotes. No capítulo 21 todo aqui, eu vejo que esse momento era o momento do ápice da popularidade de Jesus. Jesus ele entra na cidade de Jerusalém, naquela jumentinha, aonde lá no versículo 12 acontece aquela cena que ele expulsa os cambistas que estavam usando o templo do Senhor para comércio. Diz assim: entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam pombas. Estavam usando a casa do Senhor, o templo do Senhor, para fazer comércio. E Jesus não se agradou disso. Irou: irai-vos, mas não pequei. Mas ele não pecou. Mas ele, de sua autoridade, ele expulsou aqueles cambistas do templo do Senhor. E nós vemos lá no versículo 14 e 15, diz assim: E vieram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fazia, e as crianças clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Se acendeu uma chama no coração daqueles homens, que eles ficaram assim, com uma raiva de morte de Jesus, de ver tudo aquilo, a inveja, né? De ver os milagres que Jesus fazia, o povo atrás de Jesus. Eles queriam aquilo para eles, né? Porque eles eram os principais ali, os caras que alongavam as franjas dos seus filiquitérios, né, para mostrar que faziam grandes, longas orações, né, a quantidade de orações, e mostrar para o povo que eles eram de Deus e que eles eram o porta-voz de Deus. Mas no fim Jesus vem e acaba mostrando ao povo que eles eram sepulcros caiados, que por fora eram uma maravilha, né, com aquelas vestes sacerdotais, né, mas por dentro estavam podres, né, vazios, principalmente da palavra de Deus. Então, já era de se esperar que fosse acender essa ira deles na pessoa de Jesus, de desejar a morte de Jesus, que é o que nós vimos lá mais para frente. Nós vamos ver isso, né, que foi a crucificação de Jesus. Então Jesus propõe para eles essa parábola porque eles fazem uma pergunta para Jesus, os sacerdotes, que eram aqueles separados por Deus para servir no templo. Pensa só, eles fazem essa pergunta para Jesus, né? Com que autoridade fazes essas coisas? Aí Jesus faz uma pergunta para eles em cima da pergunta deles. Jesus não dá a resposta e faz uma pergunta para eles e responde para eles: eu também vos farei uma pergunta.
se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Jesus faz essa pergunta. Aí eles rapidinho, né? Já vê ali o nível da pergunta. Aí eu vejo que eles vão para um cantinho e ali eles começam a se conversar, né? Se dissermos que o batismo de João era do céu, então Jesus vai dizer assim: então por que não crestes nele e não vos batizaram? Mas se dissermos que o batismo de João era dos homens, aí tememos o povo, porque os homens gostavam de João e os homens, eles viam João como um profeta. E aí eles temiam o povo, qual seria a reação do povo. Então eles acharam melhor dizer assim: não sabemos. Jesus deixou eles de saia justas, né? O dito popular, né? Eles não sabemos e não deram a resposta. O Senhor Jesus era mestre dos mestres, né? Eu chamo isso daqui de uma chibatada neles, né? Que foi o que o Senhor Jesus deu. E aí Jesus conta essa parábola para eles, mostrando a eles que os publicanos, as meretrizes, os pecadores, aqueles pobres que eram considerado o lixo da sociedade, né? Principalmente por essa cúpula judaica, estes Jesus falou que entram no reino dos céus, se arrependem e entram no reino dos céus, mas eles mesmos não entram. Desculpa. Então, veja lá, mas nessa parábola aqui também eu quero chamar a sua atenção, porque é um pai e 2 filhos. Com qual filho aqui nós nos identificamos? Com o filho sincero que diz ao pai: eu não vou fazer a sua obra, mas depois se arrepende e vai. Esse é o filho sincero. Ele pode até dizer não para o Senhor no primeiro momento, mas depois ele é convencido pelo Espírito Santo, né? E ele se arrepende e vai. Ou você é o segundo filho, que é o filho que mente para Deus e mente para si mesmo. E diz para Deus, o pai, né? Então, nós somos o filho aqui. E diz para o pai: eu vou, mas não vai. Tenta enganar o pai. Então, qual filho que nós parecemos? Queremos parecer com o primeiro, né? Que é aquele que faz a vontade do pai, que se converte, aceita Jesus como Salvador, reconcilia com Deus e cumpre o mandamento do Senhor: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa boa notícia chegou a nós um dia. Então vamos fazer essa boa notícia chegar a outras pessoas, né? Evangelho, boa notícia. Então vamos fazer a vontade do Senhor e ser o filho sincero, aquele filho que se arrepende de não fazer a obra do Senhor e vai lá e faz a obra do Senhor, né? Não importa o jeito ou a quantidade, mas vamos servir ao Senhor com um coração grato por tudo aquilo que Ele fez por nós. E também eu vejo que nessa parábola aqui, nós temos aqui também os sacerdotes, os principais sacerdotes, os fariseus aqui, representando a lei, porque eles tinham a lei diante deles, né? Eles representavam a lei para o povo ali, né? Serviam no templo, porém não aceitaram nem o batismo de João e nem mesmo os ensinamentos de Jesus. E eu vejo que nós fazemos parte de um outro povo, que são o povo gentio, que é a igreja edificada pelo Senhor Jesus. E essa igreja, sim, ela aceitou o batismo de João, aceitou os ensinamentos de Jesus e nos tornamos filhos. E vamos entrar no reino de Deus, né? Vamos entrar no reino de Deus lá quando Jesus voltar e levar a sua igreja, ou quando nós morreremos em Cristo. Vamos entrar no reino de Deus porque nós aceitamos a palavra do Senhor. Então fica com esta parábola, né? Que sejamos o primeiro filho, o filho sincero, que diz sim para o Pai. Vamos dizer sim para o Pai, tá bom? Fica com essa palavra, vamos semear, vamos plantar, para que num tempo
futuro. Talvez lá no reino dos céus vamos colher, tá bom? Então hoje estamos no momento de plantar, para que possamos colher bons frutos. Amém?